Missa é a missa pelas famílias hoje, pelos 50 anos de casamento de José Benedito Rosa, Geralda Pereira de Macedo Rosa, bodas de ouro. Estão celebrando aqui também o aniversário do padre Reginaldo Manzotti, grande evangelizador também. Também o nosso irmãozinho Francisco, que hoje está aqui conosco. Ele também celebra um ano de consagração à vida religiosa. Eu entrego no coração desses todo esse anúncio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agora sim, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um pequeno trecho do catecismo da Igreja Católica que fala a respeito da ressurreição. É aquilo que o catecismo, agora eu não me recordo exatamente de cabeça, mas existe um trecho do catecismo da Igreja que fala da dialética da cruz e da ressurreição. A dialética, o diálogo, a ligação entre o mistério da cruz e o mistério da ressurreição. Ali, a igreja faz o seguinte ensinamento para o nosso coração. A igreja vai dizer que a ressurreição, ela seria completamente vazia sem a cruz. Assim como a cruz seria completamente louca sem a ressurreição. Nós encontramos isso dentro da parte dos evangelhos que fala a respeito disso. Fala a respeito do mistério da paixão do Senhor e de sua ressurreição. Para dizer que uma complementa a outra. Não teria nenhum sentido a cruz de Cristo se não acontecesse também a ressurreição. A nossa fé não teria sentido nenhum. Seria uma loucura estarmos aqui, seria uma loucura falarmos de Jesus se Ele não tivesse ressuscitado dos mortos. A ressurreição seria algo completamente sem noção, inocivo. Seria uma coisa sem sentido. Assim também, a cruz, na sua ligação com a ressurreição, passa a ser uma loucura, vai afirmar a própria igreja. A ressurreição, ela só pode ser preenchida pela cruz, e a cruz pela ressurreição. Assim, nós entendemos todo o mistério desse tempo. Assim nós compreendemos toda a alegria desse tempo. Não é uma alegria exterior. Não se trata de uma alegria externa, não é uma alegria roubável. Nós não estamos celebrando uma alegria passageira. Nós não estamos celebrando aqui um dia. A igreja nos oferece um novo tempo. Se inicia um novo tempo litúrgico, e um novo tempo litúrgico que só vai poder ser vivido por aqueles que souberam também viver um tempo que antecedeu esse tempo, que é o tempo da Quaresma. Você que está em casa nos acompanhando pela rede Século XXI, eu pergunto, você soube viver plenamente a Quaresma? A mesma coisa eu pergunto para quem está aqui. Você soube viver realmente a Quaresma? Sim ou não? Porque só vai conseguir entrar no mistério da Páscoa quem soube viver plenamente o tempo da Quaresma. Ah, mas eu quero recuperar o tempo perdido então, padre. Eu quero viver esse tempo agora. Não. Agora é o tempo da alegria, e só vai se alegrar de verdade na Páscoa quem soube viver com intensidade a sua própria humanidade no tempo da Quaresma. Só vai ressuscitar com o Senhor, na sua essência mistérica, na ressurreição, aquele que soube viver o tempo quaresmal. O tempo da Páscoa nos abre para uma nova experiência, a experiência da ressurreição, que não se baseia agora em penitência, mas numa alegria que não passa, uma alegria que é constante, uma alegria que é latente, uma alegria que se torna latente interna no nosso coração, uma alegria que não pode ser roubada. Porque quando é roubada é porque não sabemos viver plenamente em Deus. Aconteceu isso no evangelho de hoje. Aconteceu isso. Para quem acompanhou bem a liturgia, pôde compreender que dentre toda a situação que nos foi apresentada, pelo menos creio que para essa reflexão cabe aqui algo que chama bem a atenção. Pedro,
Pedro. Pedro, antes de sua conversão, o que ele era? Quem era Pedro? Um pescador de peixes. Ele era um simples pescador, que um dia recebeu um chamado do Senhor, que um dia recebeu um chamado de Deus, que um dia recebeu um chamado de Deus na pessoa de Cristo, para largar tudo, para abandonar suas redes e se tornar automaticamente pescador de homens. Não foi isso que aconteceu? E ele largou tudo, largou família, ou melhor, largou aquela sua vida antiga, não sua família, mas a sua vida antiga, e assumiu uma nova vida com o Senhor. O Senhor tirou o seu nome de Simão e colocou-lhe o nome de Pedro, que quer dizer rocha, Cefas, pedra. E a partir dali o Senhor iniciou uma caminhada com Jesus, toda uma caminhada. Só que no mistério da paixão do Senhor, nos foi apresentado um fato que ficou ferido no coração de Pedro. Pedro traiu Jesus, negando ele por quantas vezes? 3 vezes. Por 3 vezes foi perguntado se ele conhecia Jesus, e por 3 vezes ele negou, até que o galo cantou. E é claro que o coração de Pedro naquela hora, ele se encheu de culpa, se encheu de arrependimento. O coração de Pedro naquela hora se encheu de arrependimento. Dentro da passagem de São João que nós vimos, dentro do anúncio da paixão, na Semana Santa nós podemos ver, estava Pedro ali, perto de uma fogueira, e perguntaram para ele: não é você que andava com o Galileu? Não era você que andava com Jesus Nazareno? E ele falou: não, nunca ouvi. E o galo cantou. E veja, no evangelho de hoje, Jesus ele repete a cena, porque percebe a dor do coração de Pedro. Como é que Jesus percebe a dor do coração de Pedro? Porque Pedro quis voltar a ser Simão. Repito, Pedro quis voltar a ser Simão. Ele quis voltar para a vida antiga. Pedro agora se torna Simão. O próprio evangelista coloca Simão Pedro, para indicar que Pedro, com o coração cheio de culpa, Pedro com o coração cheio de arrependimento, e ao mesmo tempo se sentindo culpado pela traição, pela negação, cego pela cegueira do seu coração, pela cegueira da sua tristeza, pela cegueira daquela fé limitada, daquela visão limitada, que resolveu ficar somente lá atrás, somente na paixão. Não soube viver a ressurreição, não soube viver intensamente aquele momento, porém, ele quis voltar para a vida antiga. Eu vou fazer uma pergunta óbvia, como eu sempre faço perguntas óbvias, mas faço questão que você responda, tá bom? Quem aqui já se arrependeu de algo que fez? Levanta a mão e diga assim: eu. Acho que ninguém se arrependeu. Quem aqui já se arrependeu de algo errado que fez? Levante a mão e diga: eu. Acredito que tanto quem está aqui como quem está em casa também já tenha errado tentando acertar. Muitas vezes o erro tomou conta. E pode perceber que quando nós erramos, você que nos acompanha, quando você erra, quando eu erro, quando erramos, a primeira atitude que temos, quando o nosso coração se enche de culpa, é voltarmos atrás. Agora não dá mais, eu neguei o Senhor com a minha vida, eu neguei o Senhor com as minhas atitudes, eu neguei o Senhor que se elevou na cruz, eu o neguei, na hora em que Ele mais precisava da minha companhia, eu voltei atrás. Não, eu não aceito isso, e por orgulho, Pedro quis voltar a ser pescador de peixes, quis voltar a ser Simão, quis voltar à vida antiga, subiu na barca, e a palavra de Deus nos ensina hoje, quantos peixes Pedro pegou naquela noite, junto com os outros? A princípio, quantos? Nenhum. Sabe por quê? Porque a vida de Simão não existia mais, agora existia Pedro. Pedro queria insistir em voltar para a vida antiga. Pedro queria insistir a ser Simão, mas já não era mais. A experiência com Jesus, a história dele com Jesus, impedia ele de pescar. Ele que conhecia tudo sobre pescaria, ele que sabia, era o ofício de Pedro, era o ofício dele, mas ele não conseguia pescar. E a palavra de Deus nos ensina que pela manhã, o Senhor Jesus ressuscitado aparece pela 3ª vez até eles. E é claro, São João percebe que é o Senhor, e ele pergunta se eles comeram, tem alguma coisa para comer, e é claro que ele falou que não, porque não pescaram nada a noite inteira, e o Senhor
disse: lançai as redes. E obedecendo a voz do Senhor, veja bem como é linda essa passagem. Eles, obedecendo a voz do Senhor, lançaram as redes e vieram 153 grandes peixes, e a rede não se rompeu. Por quê? Simão queria permanecer sendo Simão, algo que não era, uma identidade que já não era mais de Pedro. Assim acontece em nossa vida também. Quantas vezes insistimos em caminhar como se não conhecêssemos Jesus? Quantas vezes queremos assumir para a nossa vida uma experiência que não é mais válida? A experiência do passado, os erros do passado, querer voltar a ser o homem velho, a mulher velha, a antiga criatura, já não cabe mais num coração que conheceu a experiência da ressurreição. Não cabe mais no nosso coração viver do passado. Nós não podemos viver do passado. E ali Pedro queria se alimentar do passado. É impossível viver o presente de Deus e o futuro em Deus se eu estiver preso no passado. Aí acontece algo maravilhoso. A dinâmica de Jesus. Ele prepara uma fogueira, assim como na noite da paixão. Ele prepara uma fogueira, e ali no derredor daquela fogueira, ao redor daquela fogueira, ele repete a cena da traição. E é belo, né? Ele prepara tudo de uma forma muito diferente. Ele via o coração de Pedro, ele via o coração triste de Pedro, ele via a insistência em Pedro querer voltar a ser aquilo que ele não é mais. Então ele prepara peixes e pães, e como num gesto sublime, começa a trabalhar o coração de São Pedro. Foi numa fogueira que ele traiu, então é numa fogueira que eu vou me reconciliar com ele. É numa fogueira que ele vai se reconciliar comigo. E ali, celebrando juntos, o Senhor começa, fica imaginando a cena. O Senhor começa a trabalhar, ele recordando, vai se repetindo a cena. Você o conhece? Não, não o conheço. E nessa mesma cena, claro, se pegarmos a Escritura, nós vamos ver que por 3 vezes o Senhor também vai perguntar se Pedro o ama. E por 3 vezes ele responde que sim, sendo que a última ele responde que daria a vida. Eu vou falar hoje algo para o coração de você que está acompanhando a Rede Século XXI, essa Santa Missa, para esses que estão aqui, para você que está em casa. O Senhor quer preparar uma fogueira no seu coração. Ele quer preparar e repetir um cenário. Seu coração muitas vezes triste, seu coração muitas vezes amargurado, seu coração muitas vezes cabisbaixo, desanimado, entristecido pelas agrúrias da vida. Seu coração que insiste ainda em ser aquele homem velho, aquela mulher velha. Seu coração que insiste ainda em permanecer na tristeza. Seu coração que ainda insiste em ficar preso no leite derramado, naquilo que passou, naquilo que não vai voltar jamais. O Senhor, Ele olha para o teu coração hoje e prepara uma fogueira. Ele aquece a sua fé, que ainda está na mornidão. Eu digo em verdade, aqui dentro da Rede Século XXI, a todas as pessoas que acolhem com o coração: nesta noite, o Senhor restaurará a sua fé. Nesta noite, o Senhor resgatará a sua esperança. Não se entristeça, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.